Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Pois bem, você que já teve aí um sonho de viver em algum castelo, você que gosta de filmes medievais, você que já, poxa, gostaria de ter vivido nessa época, gostaria de poder ter morado num castelo. Pois é, eu vou dar alguns segredinhos de castelo, daqueles castelos de antigamente, como era morar num daqueles castelos. Aí vamos ver se você vai continuar com essa opinião, com esse sonho de que queria ter vivido naquela época para morar em um castelo. Não sai daí não, que é depois da vinheta. Pois bem, muita gente tem esse sonho, né? Ah, eu gostaria de morar num castelo. Poxa, como é morar num castelo? Bom, na Idade Média não havia escovas de dente. Para você que gostaria de ter vivido naquela época. Não havia perfumes, não haviam desodorantes e muito menos papel higiênico. Isso mesmo, não havia papel higiênico. Olha aí o que era morar num castelo. Vamos ver se você continua com o sonho. Excremento humano era jogado das janelas daqueles palácios, daqueles castelos. Num dia de festa, a cozinha do palácio podia preparar um banquete para 1.500 pessoas, 1.800 pessoas e assim por diante, sem a mínima higiene. Nos filmes de hoje, vemos pessoas daquela época se sacudindo ou se abanando. A explicação não está no calor, mas no mau cheiro que exalavam sob as saias, feitas de propósito para conter o cheiro das partes íntimas, já que não havia higiene. Também não era costume tomar banho devido ao frio e à quase inexistência de água corrente. Só os nobres tinham lacaios para abaná-los, dissipar o mau cheiro que o corpo e a boca exalavam, além de afugentar os insetos. Quem esteve em Versailles, um castelo lá na França que ficou famoso por um certo casamento há um tempo atrás, admirou os imensos e belos jardins que naquela época não eram apenas contemplados, mas, pasme, serviam de banheiro nas famosas baladas promovidas pela monarquia, por não haver banheiros. Na Idade Média, a maioria dos casamentos acontecia em junho. Para eles, o início do verão. O motivo é simples. O primeiro banho do ano era tomado em maio. Então, em junho, o cheiro das pessoas ainda era tolerável. Porém, como alguns cheiros já começavam a incomodar, as noivas carregavam buquês de flores perto do corpo para disfarçar o fedor. Daí a explicação da origem do buquê da noiva. Os banhos eram feitos em uma única banheira enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro banho em água limpa. Então, sem trocar a água, os demais chegaram à casa por ordem de idade, mulheres também por idade, e por fim os filhos. Os bebês eram os últimos a se banhar. As vigas de madeira que sustentavam os telhados das casas eram o melhor lugar para os animais, cachorros, gatos, ratos, besouros se aquecerem. Mas quando chovia, as goteiras obrigavam os animais a pularem no chão. Quem tinha dinheiro tinha chapas de lata. Certos tipos de alimentos oxidam o material, fazendo com que muitas pessoas
morram de envenenamento. Os hábitos de higiene da época eram terríveis. Os tomates, por serem ácidos, foram considerados venenosos por muito, muito tempo. As xícaras de lata eram usadas para beber cerveja ou uísque. Essa combinação, às vezes, deixava o indivíduo no chão, numa espécie de narcolepsia induzida pela mistura de bebida alcoólica com óxido de estanho. Alguém andando na rua pensaria o que naquele tempo? Quando visse alguém na janela se abanando, ou de repente uma enxurrada de dejetos descendo pelas janelas daquele enorme palácio, daquele enorme castelo. E já pensou, já imaginou ir passando debaixo de uma daquelas janelas, bem naquela hora? Fato que também era quase impossível, porque os castelos, os palácios eram cercados por água. Lembra? Você já deve ter visto em algum filme essa cena em que eram, na história, colocados crocodilos e etc. para proteger os castelos, os palácios de invasões. É só no filme que isso ocorria. Porque, na verdade, aqueles lagos em volta dos castelos, sim, de certa forma, para proteger o castelo de invasões, mas serviam também como um lugar para se descartar os dejetos humanos. Portanto, você que sempre teve a ideia, o sonho de morar num castelo, será que você iria querer mesmo ter nascido naquela época, depois dessas informações? Será que você iria querer mesmo este sonho de ter morado num castelo, depois dessas narrativas aqui? Se imagine se abanando dentro de um castelo. Agora você já sabe. Não seria por causa do calor. Cada um com seu sonho, que nem sempre é um sonho bom. Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo.